Deus, nosso Pai, Jesus Cristo. Bendito seja o Deus Pai de nosso Salvador Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção, por meio do seu sangue, o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual Ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que estabeleceu em Cristo. Versículo 10. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para louvor da sua glória. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o Evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Versículo 15. Por esta razão, desde que ouvi falar da fé de vocês, que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Peço que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele nos chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder Ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo assentar-se à sua direita nas regiões celestiais. Amém? Essa é a palavra do Senhor para os nossos corações. Uma palavra um pouquinho extensa, mas a gente vai falar a respeito de alguns versículos e você vai compreender, amém, aquilo que Deus quer falar para nós nessa noite. Mas, como eu disse para você, o que eu quero que você compreenda nessa noite é que o Senhor te escolheu, amém? Que o Senhor nos escolheu, nos abençoou, nos deu poder para que nós pudéssemos caminhar na tua presença e que principalmente, irmãos, nos garantiu a salvação. Amém. É por isso que nós estamos aqui hoje. É para manutenção, amém, dessa salvação. É para manutenção dessas instruções a qual Deus sempre nos dá, para que dia após dia, de glória em glória, nós venhamos nos manter na presença do Senhor, para que aí sim essa salvação venha a ser garantida, não em nós e nas nossas obras, mas naquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Então hoje eu quero que você alegre o seu coração, amém? Que você se lembre de tudo aquilo que você é para o Senhor, você se lembre do amor que foi derramado sobre a tua vida, amém? Para que, como eu disse, hoje você estivesse aqui e estivesse alegre e crendo na sua salvação. Então hoje, irmãos, o Senhor, Ele quer alegrar o nosso coração, Ele quer nos trazer à memória, esse amor que Ele tem por nós. E aí no versículo 3 diz assim: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Amém? Sabe o que isso quer dizer, irmãos? Isso quer dizer que nós não precisamos de nada, irmãos. Nós não precisamos de nada físico e material. Aquilo que precisava para preencher
dentro de nós, que tinha dentro de nós, nós já recebemos nas regiões celestiais, nós já recebemos em Cristo, que é essa presença gloriosa. Eu sei, né, que nós precisamos comer, que nós precisamos fazer várias das coisas, e o Senhor também sabe disso, e o Senhor sabe das nossas necessidades, mas o que eu quero dizer é que não é esse o nosso combustível, não é essa a nossa motivação. Nós estamos firmes na presença do Senhor, ou nós nos mantemos firmes, porque nós fomos abençoados, irmãos, nas regiões celestiais, nós fomos abençoados espiritualmente. Aleluia. Porque se Cristo não tivesse alcançado o meu e o seu coração, talvez financeira, materialmente, talvez você podia estar em uma situação até melhor, mas esse vazio ia continuar. Essa sensação de sempre estar querendo achar algo para completar esse vazio dentro de você, você iria continuar buscando. Mas hoje, às vezes, mesmo passando por lutas e dificuldades, nós somos preenchidos, nós somos cheios de Deus, porque esse texto fala que o Senhor nos abençoou, amém? Com todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Então, espiritualmente falando, irmãos, nós somos completos, nós somos cheios, porque o vazio que um dia teve dentro de nós, Cristo com seu amor, Ele veio e completou, amém? Preencheu. E quando a gente fala de bênçãos espirituais, irmãos, o que seriam bênçãos espirituais, pastor? O que você está falando? Eu estou precisando de uma porta de emprego, eu estou precisando, né, melhorar minha vida, eu estou precisando de uma cura física. Irmãos, bênçãos espirituais. Primeiro, qual que é a primeira bênção espiritual que a gente pode falar aqui? A vontade de Deus em nos perdoar. A vontade de Deus em derramar da sua misericórdia sobre as nossas vidas. Então nós somos abençoados espiritualmente, porque um dia Deus escolheu nos amar. Porque um dia Deus escolheu nos Glória a Deus. Depois que Adão e Eva pecaram, amém, irmãos, o primeiro plano ali estava perdido. Amém? Aquilo que Deus tinha planejado para o homem, Adão e Eva tratou de destruir aquilo ali, mas quis o Senhor, amém, nos abençoar. Quis o Senhor nos alcançar novamente. Quis o Senhor ter misericórdia de nós. E é por isso que nós estamos aqui. E quando nós falamos de bênçãos espirituais, nós estamos falando desse amor, dessa misericórdia e dessa graça que nos alcançou. Quando nós falamos também de bênção espiritual, nós podemos falar, irmãos, da obra que o Filho fez na cruz. Porque Jesus, Ele passou, hoje a gente estava falando aqui na escola dominical, né, da simplicidade de Jesus em escolher vir nessa terra como homem e passar diversas situações para que hoje eu e você, irmãos, não tivesse desculpa de falar tipo assim, Senhor, você não sabe o que é passar por o que eu passei. Eu falei, irmãos, talvez a gente, né, pastor, na primeira chibatada a gente já tinha desistido. Se a nossa missão fosse passar por o que Jesus passou, talvez na primeira afronta, talvez na primeira traição, a gente ia falar, não, Deus, eu não aguento tudo isso. Mas Jesus, amém, quis completar aquela obra. Jesus, Ele quis dar a tua vida naquela cruz. Ele quis permitir que a sua carne fosse dilacerada. Ele quis permitir que o teu sangue fosse vertido naquele lugar, para que hoje eu e você tivéssemos vida, para que hoje eu e você fôssemos abençoados espiritualmente, para que eu e você pudéssemos receber toda essa bênção espiritual em Cristo Jesus. E o terceiro ponto, o testemunho do Espírito, irmãos. Olha que bênção maravilhosa que nós recebemos espiritualmente. Jesus, Ele não só veio, Ele não só completou a sua tarefa, mas Ele deixou o teu Espírito Santo. Jesus, quando Ele foi explicar isso aos seus discípulos, que Ele precisava ir, que Ele precisava ser assunto aos céus, Ele viu que gerou ali um desconforto, Ele viu que gerou ali uma preocupação, e aí Ele explicou para aqueles homens, é necessário que eu vá, para que o Espírito Santo venha, para que o Consolador venha, para que aquele que vai ajudar vocês a caminharem venha, porque eu nesse estado humano, nesse estado físico, eu não posso fazer muita coisa por todos vocês, por toda a humanidade. Então eu vou, mas o Espírito vai descer, o Espírito vai ser derramado sobre a igreja do Senhor. Não é sobre o pastor, não é sobre o apóstolo, não foi sobre Paulo, não foi sobre Pedro, mas sobre a igreja do Senhor. Hoje nós estávamos falando sobre isso também na escola dominical. Irmão, o Espírito Santo está aí dentro de você. A gente vai ver aquilo que Ele
fala sobre isso. Nesse texto, Paulo faz afirmações, amém, sobre as nossas vidas, sobre a igreja do Senhor. E Paulo vai afirmar que o Espírito Santo está sobre as nossas vidas. Não é algo, né, que é especial para algumas pessoas, mas é algo que está dentro de nós. É uma pessoa que caminha conosco, que é o Espírito Santo de Deus. Então, por tudo isso, irmãos, nós somos abençoados, amém, nas regiões celestiais em Cristo Jesus. A gente tem sonho, a gente tem projeto, alguns deles Deus vai permitir nós alcançarmos, alguns talvez a gente vai alcançar além daquilo que a gente está imaginando, mas a maior bênção espiritual que nós poderemos receber é toda essa obra, é todo esse amor, é toda essa preocupação que Deus teve para conosco, para que nós tivéssemos condições de caminhar. Então, quando você se sentir, sabe, achar que Deus não te ama, achar que Deus não está vendo o seu problema, a sua dificuldade, lembra de tudo aquilo que foi feito. Lembra do amor que foi derramado sobre a tua vida. Lembra que Ele te abençoou com todas sortes de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Amém? Nós podemos receber várias coisas materiais e físicas, mas nada se compara a essa glória. Nada se compara a essa presença maravilhosa de Deus. Então, irmãos, a primeira afirmação é que nós somos abençoados por Deus. A segunda afirmação que Paulo faz, irmãos, nós fomos escolhidos. Olha o versículo 4. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Amém? Talvez aí, irmão, você pode se sentir excluído, menosprezado, deixado de lado, talvez pela sociedade, talvez pelas pessoas que você ama, talvez pela sua família, talvez pelos seus amigos, mas Deus, além de nos abençoar, irmãos, Ele nos escolheu como seu povo. Ele nos escolheu, amém, para sermos o seu povo. Porém, irmãos, Ele nos escolheu para ser um povo diferente. Amém? Aqui diz que Ele nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis na sua presença. Então, quando você se sentir, sabe, excluído, quando você se sentir sozinho, quando você achar que as pessoas não te enxergam ou não te dão o devido valor, lembra que a palavra diz que Deus nos escolheu antes da criação do mundo. Olha só, irmãos. Antes da minha mãe imaginar que um dia ela teria uma família, que um dia ela teria um filho tão bonito quanto eu, o Senhor Ele já tinha me chamado. O Senhor já tinha me escolhido. Antes do seu pai e da sua mãe sonhar de ter uma família, de ter um filho, uma filha tão bonito quanto você, o Senhor, Ele já tinha te escolhido, irmãos. Ele já tinha escrito os teus dias. Então não importa se as pessoas não nos dão o devido valor, ou talvez, irmãos, às vezes a gente até tem menos valor do que a gente acha. Às vezes a gente se supervaloriza também. A gente também tem que ter, né, uma visão, um filtro. Mas as coisas externas, as ações externas, os sentimentos externos, eles não podem nos abalar. Eles não podem diminuir a nossa fé, porque nós fomos escolhidos, não foi por homem, não foi a sua esposa que te escolheu, não foi o seu esposo, não foi a pastora que me escolheu para estar aqui, mas nós fomos escolhidos pelo Senhor. Escolhidos para sermos um povo diferente, um povo santo e irrepreensível. Então, quando você se lembrar que você foi escolhido por Deus, se lembra também que você foi escolhido para ser santo e irrepreensível na presença do Senhor. Porque às vezes a gente só quer o bônus, né? A gente só quer a glória, a gente só quer o bem. Mas quando você pensar nisso, ou quando você estiver mal e você for trazer isso à sua memória, lembra também que você tem que ser santo. Aleluia! Ser separado, porque foi para isso que o Senhor nos chamou. Amém? Então nós somos abençoados por Deus e nós somos escolhidos por Deus. E aí, além de sermos escolhidos, irmãos, nós somos adotados pela família de Deus, ou na família de Deus. No versículo 5 diz assim: em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da tua vontade. Então ele não só te escolheu. Porque assim, uma coisa é alguém gostar de mim, uma coisa é alguém ter uma consideração por mim, outra coisa é essa pessoa me tratar como filho.
Uma coisa é essa pessoa me querer como filho. Uma coisa é essa pessoa me enxergar como filho. Então o Senhor, Ele não só te escolheu antes da fundação do mundo, como Ele te escolheu para ser filho. Ele te recebeu como filho. Ele te preparou, sabe, para ser adotado como filho, para ser recebido na sua família. Irmãos, nós temos todo o privilégio de sermos filhos de Deus. Nós temos a responsabilidade de ser povo de Deus, mas temos também os privilégios de filhos de Deus. E o mais importante dos privilégios, a nossa salvação. Amém? Que é aí a nossa, como é que eu posso dizer? A nossa herança em Cristo Jesus. É o mais importante, amém, de tudo esse ato que Jesus fez por mim. Eu sempre dou esse exemplo, por exemplo, no discipulado, né? Que se eu gosto de uma criança, ou se, por exemplo, eu vou lá no orfanato, e aí eu vejo uma criança ali, eu começo a ir lá frequentemente e ajudar aquela criança, levar alguma coisa para aquela criança, ela está sendo beneficiada, amém? Mas ela não tem os mesmos direitos que o Lucas e o Gabriel. Quando acontecer alguma coisa comigo, ou quando essa criança, né, crescer e tiver aí para o mundo, ela não vai ter no futuro os mesmos benefícios que os meus filhos. Mas se eu for lá e falar, não, eu quero adotar essa criança, se eu for lá cumprir com todos os protocolos e eu adotar essa criança e colocar essa criança no meu nome da minha esposa, a partir daí ela começa a ter os mesmos direitos. E o Senhor nos chamou não só como escolhidos, mas o Senhor nos chamou como os filhos, irmãos. Como seus filhos, como herdeiros de Cristo. Então entra na mesma questão, né, de quando você se sentir desprezado, colocado de lado, lembra que você é filho de Deus. Às vezes, por algum motivo, você não teve um bom relacionamento com a sua família, não teve um relacionamento com os teus pais. Talvez hoje te traga uma dor isso. Talvez hoje te traga uma dificuldade de caminhar. Mas que hoje, em nome de Jesus, você saiba que você é filho de Deus. Amém? Que Deus é o teu Pai que cuida de você, independente de qualquer coisa. A Bíblia diz que a mãe ela pode até esquecer do filho, mas Deus Ele não esquece, irmãos. Deus Ele conhece a gente no íntimo e no profundo. Ele conhece as nossas dificuldades, as nossas necessidades, e Ele não esquece de nós. É até estranho a gente ouvir que uma mãe pode esquecer do filho, né? Porque a gente não imagina uma mãe esquecendo do filho. A gente vê aí as mães, a gente vê, né? Eu ainda tenho a minha mãe, graças a Deus. É difícil imaginar que uma mãe vai esquecer do filho. Mas a Bíblia fala que uma mãe ela pode esquecer o filho. Mas Deus Ele não esquece dos seus. Então, talvez, em algum momento você pode se sentir esquecido, você pode se sentir menosprezado, mas saiba que Deus, Ele está com você. Deus, Ele está atento às suas dores, às suas necessidades, e Ele te tem como um filho, e você tem uma herança espiritual em Cristo Jesus, que é a salvação. Amém, irmãos? Amém. Versículo 7 diz assim: nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. E aí nós temos uma coisa muito importante para nós sermos filhos, que é a remissão dos nossos pecados. Os nossos pecados foram remidos. Os nossos pecados eles foram perdoados por Deus. Amém? Eles foram absolvidos. E isso colabora para nós sermos recebidos como filho, porque Deus é santo. Amém? E para a gente viver na família de Deus, nós também precisamos ser santos. Então Deus quis, amém, que através de Jesus, através daquele sangue que foi vertido naquela cruz, os nossos pecados foram pagos, foram perdoados, né? Irmãos, os nossos pecados, eles não foram esquecidos. Os nossos pecados, eles foram pagos. Eles foram pagos por um preço muito alto. Jesus pagou o nosso pecado naquela cruz. Porque às vezes quando a gente fala que nosso pecado foi esquecido, dá a impressão que não custou nada. Mas custou a vida de Cristo. Custou o sangue de Cristo naquela cruz. Para não só a gente ser recebido como filhos, mas para que os nossos pecados fossem perdoados através desse sangue e a gente tivesse a condição, né, de entrar nos céus, tivesse a condição de morar no porvir, nesse lugar que Jesus falou: olha, é necessário que eu vá,
mas eu vou mandar o Espírito Santo para auxiliar vocês nessa caminhada. E enquanto isso, eu vou estar preparando morada. Enquanto isso, eu vou estar preparando um lugar onde vocês vão viver para a eternidade. Um lugar onde essa dor, onde essa preocupação, onde essa tristeza, essa angústia vai deixar de existir. Aleluia! Sempre. Amém? É isso, irmãos, que Jesus tem feito por nós. É essa obra, é esse amor, amém, que tem nos alcançado, irmãos. Olha que maravilha, meus irmãos. Nós sermos abençoados, nós sermos escolhidos, nós sermos adotados pela família de Deus, e ainda os nossos pecados serem pagos, serem remidos, amém? Serem limpos pelo sangue de Cristo. Irmãos, não tem nada que a gente possa fazer que a gente vai pagar isso, mas a gente pode andar em obediência. Aleluia! Andar, amém, em amor a Cristo, em honra a Cristo que foi feito por nós naquela cruz. A gente não vai pagar, a gente não vai conseguir quitar essa dívida com o Senhor, mas foi Ele que escolheu assim. Foi Ele que quis assim. Foi Ele que quis nos abençoar. Foi Ele que quis abençoar você e te amar, mesmo sabendo que você não teria condições de pagar essa dívida. Amém? Versículos 13 e 14 diz assim: quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para louvor da sua glória. Aleluia! Autenticar todo esse processo, sabe, de santificação, de remissão, de adoção, o Senhor, Ele nos selou com o Teu Espírito Santo. Então a nossa garantia, irmãos, não é por coisas que nós vamos fazer, não é por atos que nós vamos realizar, mas a nossa garantia que Deus é conosco, é que Ele escolheu deixar o Teu Santo Espírito dentro de nós, nas nossas vidas, como um selo, amém, dessa herança. Esse selo, irmão, não é só a marca, amém, do novo nascimento, mas ele também é a garantia da nossa herança em Cristo Jesus, que é a nossa morada no céu. É a nossa garantia, irmão. Se nós temos o Espírito Santo, se Ele habita em nós, é porque Deus, Ele está afirmando que Ele é conosco. Um Deus santo, um Deus limpo, um Deus que não gosta do pecado. Ele não ia deixar, irmãos, o Teu Espírito dentro da gente, se Ele não tivesse garantido todas essas coisas, se Ele não tivesse garantido que Ele te ama, que Ele cuida de você e que Ele está preparando um lugar melhor para cada um de nós. Ele não ia, irmãos, fazer isso. Amém? 2 Coríntios 4:7 diz assim: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Deus escolheu. A palavra fala que eu e você, nós somos um vaso de barro, mas Deus colocou um tesouro aí dentro. Aleluia! Eu vou ficar falando com a irmã Renata e com o Johnny. Irmãos, o Espírito Santo está aí. O que vai fazer ele se manifestar é a sua fé, é a sua certeza da salvação, é a sua certeza que essa palavra é verdadeira. Irmão, não vai descer nada aqui. Já desceu, já está na igreja, já está dentro de você. Sabe? Mas você precisa acreditar. Você precisa andar em obediência, você precisa honrar essa presença que está dentro de você, você precisa honrar esse Espírito Santo que caminha junto com você, que é uma pessoa, que está aí para te ajudar nos dias mais difíceis, que está aí para ajudar nos momentos que talvez eu não vou estar junto com você, a pastora não vai estar junto com você, que talvez o meu WhatsApp não vai estar nem funcionando para me te responder, mas tem a pessoa do Espírito Santo que Deus escolheu colocar dentro de você. Glória a Deus. Nesse dia você pudesse dobrar o seu joelho e falar diretamente com o Pai. E essa, repetindo, foi uma escolha do Senhor. Deus quis assim. Deus escolheu assim. Então, se você tem alguma dúvida, amém, que essa dúvida caia por terra hoje em nome de Jesus. O Espírito Santo habita em vasos de barro que somos nós. O Espírito Santo está dentro de você. O que
vai fazer com que ele se manifeste em dons, em revelações, que ele confirmando aquilo que Deus quer fazer, vai fazer e está fazendo ao seu redor e na tua vida, é a sua fé. É você acreditar em tudo isso. Irmãos, isso que nós estamos falando desde o começo do culto, isso que nós estamos ouvindo aqui, não é conto de fada, é uma história real. Esse Deus é real. Esse Jesus, ele morreu, mas ele ressuscitou no terceiro dia. E ele está vivo, ele não está morto. Irmãos, a gente não segue uma ideologia que um homem resolveu escrever, umas regras para a gente cumprir ali e a gente ter uma vida legal. Não, a gente serve um Deus vivo, um Deus poderoso, amém? Que escolheu nos amar e que derramou sobre nós o teu Espírito Santo. Aleluia. E aí, irmãos, já estou quase terminando. Além de tudo isso, nós fomos capacitados com poder. Amém. O Senhor nos deu, colocou poder sobre as nossas vidas. Porque, irmãos, olha lá fora, olha como que está o mundo, olha como que estão as circunstâncias, olha para os acontecimentos e para aquilo que a gente ainda imagina que pode vir a acontecer. Irmão, se a gente não tivesse poder de Deus sobre as nossas vidas, se esse mesmo Espírito Santo que nos consola, que nos ajuda, não nos desse poder de Deus para a gente caminhar, irmãos, a gente não ia conseguir, a gente não ia dar conta. Versículo 17 diz assim: peço que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação, do pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos conforme a atuação da sua poderosa força. Versículo 20: esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar à sua direita nas regiões celestiais. Paulo está falando, amém? Para que Deus nos dê esse poder, essa revelação, para que o Senhor nos ilumine os olhos espirituais, para que o Senhor ilumine os olhos do nosso coração, irmãos, para que a gente tenha discernimento, amém? A gente vive muitas vezes de relacionamento, seja no trabalho, seja na escola, seja em casa, seja na vizinhança. Para que a gente se mantenha firme na presença de Deus, nós precisamos ter discernimento. Nós precisamos ter visão espiritual, e para isso o Senhor derramou o teu Santo Espírito sobre nós, e com ele derramou o seu poder, para que você enxergue as coisas espiritualmente, para que você entenda as coisas espiritualmente, para que você entenda aquilo que Deus quer, aquilo que Deus não quer, aquilo que Deus se agrada, aquilo que Deus não se agrada. Então nós não temos desculpa, irmãos. Nós somos amados, nós somos escolhidos, e ainda nós estamos cheios dessa presença que faz com que a gente não erre, irmãos. Amém. O Espírito Santo, quando a gente leva ele a sério, quando a gente leva essa amizade a sério, nós não erramos. E não porque nós somos bons, porque ele nos mostra o caminho, porque ele ilumina os olhos dos nossos corações. Amém? E olha, Deus é tão bom que olha o que Deus fez. Ele usou o mesmo Espírito, que é o Espírito dele, para ressuscitar Jesus. Para provar para a gente, amém, desse poder. A primeira coisa que Deus fez quando Jesus morreu, ele usou esse Espírito para ressuscitar Jesus, para nos provar que ele estava aqui com a gente, para nos provar que todas as promessas iam ser realizadas através desse poder, através dessa força que vem de Deus. Romanos 8:11 diz assim: e se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais, por meio do Espírito que habita em vocês. Amém? O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus é o Espírito que está sobre a tua vida, é o Espírito que está sobre o teu ministério, é o Espírito que está sobre o teu chamado, é o Espírito que está aqui hoje, sabe? Para nos vivificar.
para nos fazer levantar e caminhar em vitória, e caminhar cheio do Espírito Santo. Irmãos, Deus nos trouxe aqui hoje não para outra coisa, a não ser para nos despertar, a não ser para nos fazer lembrar o quanto que Ele nos ama e o quanto que Ele se preocupa com essa caminhada, o quanto que Ele se preocupa que eu e você venha chegar até o final. É como a pastora fala, não é como a gente começa, não é como nós estamos agora, mas é como nós vamos chegar no final. No final, nós precisamos estar preparados. No final, a gente precisa ser a noiva, adornada, sem ruga, sem mácula, que o noivo vai vir buscar. Agora nós estamos no processo. Agora, talvez nós temos cicatrizes, nós temos dores, nós temos medo, mas com tudo isso que nós estamos ouvindo, nós estamos sendo preparados para ser essa noiva. Essa noiva que não vai ter defeito. Essa noiva que vai ser linda, e a palavra diz que o próprio Jesus, irmãos, quem é que casou? Não sei. Você não preparou a sua noiva. Ela foi lá em algum lugar, alguém preparou ela. Você pode, com certeza, você falar que é a noiva mais linda que você já viu, mas não foi você que preparou. Ela se escondeu de você até o último minuto. Ela foi lá no dia de princesa dela. Ela fez uma maquiagem, ela fez um cabelo, ela fez tudo que ela podia para ficar o mais bonita possível. Mas você não teve nenhuma ação nisso. No máximo, você pagou a fatura do cartão. No máximo. Mas a Bíblia diz que a noiva de Cristo está sendo preparada por Ele, irmãos. Ele sabe como que Ele quer ela. Ele sabe quais são as qualidades que ela tem que ter para entrar com Ele no céu, no lugar onde Ele já está, à direita do Pai, preparando a casa para nós morarmos. Esse Jesus sabe qual é a exigência do Pai. O que o Pai espera dessa noiva? E a Bíblia diz que Ele está nos preparando, irmãos. Então, tudo isso que eu e você estamos passando aqui, como eu falei no começo, talvez está difícil, talvez está doendo, talvez você está cansado, você está fadigado, talvez você passou ou vai passar por coisas que você não gostaria, mas tudo isso é preparação. Tudo isso é para que nós venhamos ser essa noiva. Tudo isso é para que a gente chegue à estatura do varão perfeito e nós venhamos romper, amém? Esse tempo aqui que é perecível, que vai terminar, e entremos na eternidade com Jesus Cristo, como um noivo. Então olha que privilégio, olha que maravilha, irmãos, que nós temos. É isso, sabe, que eu quero deixar hoje para mim e para você, porque essa palavra também é para mim. É esse encorajamento. Sabe? É essa palavra para renovar sua fé. Para que a gente continue caminhando, irmãos. Porque de fato, o que está acontecendo lá fora, irmãos, não vai melhorar. O avivamento que nós estamos buscando é para que a gente esteja cada dia mais preparado. Amém. E é para que cada dia mais a gente tenha condições de ser essa noiva, de dar bom testemunho e pregue a palavra e alcance cada dia mais almas lá fora. Lá fora não vai melhorar. Esse avivamento não é para que tudo fique bom, não é para que tudo fique lindo e maravilhoso. Esse avivamento é capacitação para a gente ser preparado para aquilo que ainda vai vir. Então, seja encorajado pelo Senhor. Amém. Aleluia. Você é abençoado, você é escolhido, você é filho de Deus, você foi remido, os seus pecados foram pagos por Jesus naquela cruz, você foi selado e foi derramado poder sobre a tua vida através do Espírito Santo, amém? E nós temos capacidade em Cristo para continuar caminhando. Amém. Eu não sei quais são os argumentos que você tem tentado colocar diante de Deus para tentar justificar, talvez, uma vida espiritual mais ou menos, uma vida espiritual de altos e baixos. Não sei quais são as dores que você tem colocado diante de Deus, mas hoje eu quero te dizer que hoje Deus nos encoraja para continuar caminhando, independente de qualquer coisa. Eu não estou falando que você vai chegar em casa e vai estar tudo mil maravilha. Eu estou falando que Deus está te capacitando para viver essa situação até quando Ele resolver dar uma palavra para que ela mude. Eu não estou falando, que você vai
ganhar um emprego maravilhoso, que você vai alcançar coisas maravilhosas. Embora eu creia que Deus pode fazer isso, mas o interesse de Deus é que, apesar de qualquer coisa, a gente continue caminhando na sua presença, firmes, amém? Crentes, amém, com a nossa fé cada dia é maior nesse Senhor e preparados para viver toda e qualquer situação que possa vir. Se coloque de pé em nome de Jesus. Eu chamo a Lucas e a Adriane para louvar, amém? Enquanto eles se preparam, nós vamos